Olá, nós estamos aqui para mais uma lição. Hoje é a lição de número 16 e que trata sobre a habitação do Espírito Santo. Você percebe, portanto, que esta é mais uma lição que trata sobre o Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, é o que diz o credo apostólico. E nós vamos ver sobre essa doutrina, a habitação do Espírito Santo. Na última lição, na lição anterior, nós estudamos sobre o batismo com o Espírito Santo e hoje sobre a habitação do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, do verso 16 ao verso de número 26. Gálatas 5, 16 a 26 diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Oremos. Pai, abençoa-nos mais uma vez com esta aula, com este assunto, que ele seja claro aos nossos ouvidos e compreendidos pela nossa mente e coração. E assim, conforme as Escrituras, aprendamos de Ti, do Espírito Santo, e sejamos maduros espiritualmente falando. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse, hoje é sobre a habitação do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é conhecido também como o recebimento do dom do Espírito Santo. Quando cremos e recebemos Jesus Cristo como Salvador, somos feitos filhos de Deus por adoção, e o Espírito Santo passa a ser o selo de nossa salvação, né? O selo que autentica. Não é só o selo, como diz o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, mas ele é o penhor da nossa herança, ele é a garantia de que Deus vai cumprir. Ele já fez o primeiro depósito e vai cumprir tudo o que prometeu. Ele é o penhor, a garantia, ele é o selo que autentica que somos filhos de Deus. É o Espírito de Deus em nós que aplica eficazmente a obra redentora de Cristo para a nossa salvação. E assim desfrutamos, pela ação do Espírito Santo, de benefícios garantidos por Cristo Jesus. Veja você então que Cristo Jesus, ele cumpre a vontade do Senhor, né? Morre em nosso favor, merece a salvação em nosso lugar, e tudo isso é aplicado a nós pela ação do Espírito Santo, a habitação dele em nós. E não só isso, mas também temos da parte de Deus a garantia de que ele cumprirá todas as promessas. Podemos chamá-lo de Pai, não é? A adoção ocorre também como fruto da ação do Espírito Santo em nós, né? Aplicando os méritos de Cristo a fim de sermos considerados filhos e herdeiros de Deus. O primeiro ponto da nossa lição é o dom do Espírito Santo. Quando é que o Espírito Santo entra na vida
de uma pessoa. Nós não podemos afirmar quando isso acontece, qual é o momento exato, né? Cristo disse a Nicodemos que o novo nascimento, que diz respeito à obra do Espírito Santo, não é da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E assim nós não temos controle sobre isso, né? O Espírito Santo é soberano. Mas a lição ela nos leva a fazer uma pergunta diferente. A pergunta deve ser: quando é que tomamos consciência da presença do Espírito Santo em nossa vida? E aí fica mais fácil de responder, argumenta a lição. Quando cremos em Jesus Cristo. Quando cremos em Jesus Cristo, podemos ter a certeza de que, portanto, o Espírito Santo passa a nos habitar, ele entra em nossa vida, porque, como dissemos na semana ou na lição passada, o Espírito Santo, a habitação dele, segue a nossa conversão. Então, quando cremos em Jesus, observe a sequência estabelecida pelo apóstolo Paulo. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então Paulo estabelece aqui uma sequência, né? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E ele mostra então esta sequência, né? Agora, como podemos saber se o Espírito Santo está realmente habitando em nossa vida? Então, a lição aqui indica algumas evidências, né? Pelo nosso apego a Jesus Cristo como Salvador, pelo anseio de agradar a Deus, pelas mudanças no procedimento moral, pelo testemunho que temos em nosso espírito. Então, todas estas são evidências, né, de que o Espírito Santo habita em nós, de que nós somos agora a habitação do Espírito. Algo muda. É interessante a conversão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é aquele que, por um momento, né, é interessante também dizer que o apóstolo Paulo não experimenta, né, aquele Pentecostes. Ele se converte depois de tudo isso ter acontecido. Mas quando o apóstolo Paulo se converte, há uma mudança em seu coração, né? Nós percebemos algo produzido em seu coração que antes não existia. Ele é mudado. Ele que era perseguidor da igreja, agora ele passa a ser perseguido por causa da igreja. A voz do céu que ele ouviu foi: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele era o perseguidor da igreja, mas agora ele passa a ser perseguido, porque agora ele se converte, ele se rende a Cristo Jesus. Isso é evidência de que ele tinha o Espírito Santo, né? De que algo diferente aconteceu nele e, portanto, ele agora é alguém convertido e habitado pelo Espírito Santo. Efésios 1:15 a 19, né? O apóstolo Paulo diz o seguinte, abra lá, Efésios 1:15 a 19. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então resumimos aqui o pedido de Paulo em 3 ideias, né, básicas. Primeiro, um conhecimento maior da verdade divina. Isso tem a ver com a habitação do Espírito Santo. Uma apreciação maior
da bem-aventurança que os redimidos terão na vida vindoura. Um entendimento maior do plano de Deus na salvação do redimido. De uma maneira maravilhosa, portanto, o Espírito Santo foi dado a fim de executar em nós todos estes propósitos misericordiosos de Deus. Então veja, uma pessoa habitada pelo Espírito Santo, que recebe o dom do Espírito Santo, ela vai avançar em conhecimento, em amadurecimento espiritual, ela vai evidenciar isso através do seu procedimento moral. Tá? O segundo ponto da nossa lição é a direção do Espírito Santo. A Bíblia ensina: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, uma evidência também que temos o Espírito Santo e que somos filhos de Deus é que somos guiados pelo Espírito. E de que forma nós somos guiados pelo Espírito? Gálatas vai dizer: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, uma das razões dessa direção, desse andar no Espírito, é a nossa santificação. Então vejam que a direção do Espírito, portanto, nos conduz à santificação. A santificação é obra de Deus. A obra de Deus no coração daqueles a quem Ele escolheu, né? Por meio do Espírito Santo nós somos santificados. E o Espírito Santo, portanto, nos habilita a que sejamos conduzidos a uma vida santa e irrepreensível. Este é o propósito da salvação, né? De sermos santos e irrepreensíveis. E o Espírito Santo vai nos conduzir a isso, ele vai nos direcionar a isso. Ele vai iluminar a nossa mente para compreendermos a vontade do Senhor. O Espírito Santo, por meio das Escrituras, ele vai fazer isso, né? Ele vai nos conduzir a isso. A lição diz algo interessante aqui, né? Na controvérsia sobre a circuncisão, o Concílio de Jerusalém não buscou uma revelação resoluta. Em vez disso, mediu o testemunho dos apóstolos com o ensino das Escrituras Sagradas. Então, uma forma de Deus nos conduzir por meio do Espírito Santo, até mesmo em controvérsias, né? É por meio das Escrituras. Por meio delas, o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos conduz de tal forma que esse dom, o dom do Espírito, o ter o Espírito Santo, nos dá direção. Né? É desta forma, Deus nos guia a toda verdade. Jesus prometeu isso. Jesus prometeu que derramaria do seu Espírito e que, portanto, os discípulos seriam conduzidos, guiados a toda a verdade. Prosseguindo, o terceiro ponto da nossa lição é o conforto do Espírito Santo. Você deve se lembrar que Jesus prometeu enviar outro Consolador, né? João 15, 26 vai dizer assim: quando porém vier o Consolador, este dará testemunho de mim. Então veja que o Espírito Santo é o nosso Consolador, né? E de que forma ele faz isso? De que forma ele nos conforta? Ele nos conforta primeiro em relação aos nossos pecados. Ele nos faz lembrar que os nossos pecados são perdoados, né? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa é uma forma de trazer consolo para nós. O cristão, muitas vezes, ele se sente triste, incomodado com os seus pecados. Mas ele se lembra, pela ação do Espírito Santo, que os seus pecados são perdoados. Veja, a Escritura é a espada do Espírito. E a Escritura, portanto, é o instrumento que o Espírito Santo usa para nos confortar e nos guiar a toda a verdade. Outra coisa, apesar de nossas imperfeições, somos aperfeiçoados em Cristo. Por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, por meio de Cristo. E desta forma, o Espírito Santo nos dirige a Cristo e nele somos aperfeiçoados. O Espírito Santo, portanto, nos conduz a Cristo Jesus. Esta é a obra do Espírito Santo.
nos conduzir a Cristo. E de tal forma que nele, em Cristo, nós somos aperfeiçoados. Outra coisa, no que se refere a olhar para a vitória, né? Nos momentos de tribulação e de desespero, em dias de nuvens e densas trevas, o Espírito Santo nos fortalece para reagir e confessar. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Senhor da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Está em Miqueias, capítulo 7, versículos 7 e 8. E, portanto, o Espírito Santo trabalha em nós a fim de nos conduzir em vitória, né, nos momentos de tribulações, nos lembrando que devemos confiar em Deus, de que nele temos a vitória. E, portanto, ele usa as Escrituras para nos encorajar, né? Ele nos leva a olhar para o autor e consumador da nossa fé. E, por fim, no que se refere a olhar para a palavra, o Espírito Santo sempre nos aponta a única fonte de alimento espiritual, que pode nos saciar, a fonte que o Senhor Jesus Cristo citou ao ser tentado por Satanás. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Marcos, capítulo 4, versículo 4. Notem vocês que a doutrina da habitação do Espírito Santo é uma doutrina muito importante, porque ela fala daquilo que o crente desfruta por ação do Espírito Santo nele. E assim é diferente daquilo que ouvimos muitas vezes, né, de que a obra do Espírito Santo, as pessoas às vezes quando falam em Espírito Santo logo pensam apenas nos dons espetaculares e assim por diante. E vemos que o Espírito Santo trata-se do Consolador, daquele que foi enviado por Cristo Jesus, por Deus, o Pai, para habitar em nós, para nos habilitar à santificação, para nos conduzir a toda a verdade, para nos consolar nos momentos de dificuldade, nos fazendo lembrar das Escrituras e nos conduzindo a Cristo Jesus, não é? Nas palavras de Jesus, quando vier o Consolador, ele dará testemunho de mim e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Portanto, nós somos escolhidos para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo, e o Espírito Santo nos conduz a isso. Espero que essa lição tenha sido importante para você. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar a pergunta e tentarei responder conforme a sua dificuldade. Que Deus nos abençoe e que desfrutemos, né? Desfrutemos conforme as Escrituras, conforme as verdades bíblicas, desfrutemos daquilo que Cristo proporcionou a nós, dando-nos o seu Espírito para nos auxiliar. Que Deus o abençoe.